falou, meu nome é Evaldo Raia, eu sou aqui do Rio de Janeiro, participo atualmente no Centro Espírita Casa do Caminho Chico Xavier, aqui no bairro de Jacarepaguá, e lógico que não casualmente a gente está na TV Chico Xavier, né? Que faz parte dessa grande família que nós buscamos seguir a Jesus, principalmente seguir ao Mestre. Verdade. Então, agora está comigo, Arlindo? Então, o tema que nós propomos conversar na noite de hoje, ele está originariamente no Evangelho segundo Lucas e relata uma frase de Jesus, está lá no capítulo 12 do Evangelho, e também consta do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 16, no item 3, preservar-se da avareza. Embora o objetivo principal desse item que o senhor Allan Kardec separou para estudo, que é preservar-se da avareza, mas eu queria convidar os irmãos a acompanhar a leitura do início desse item 3, aonde está escrito assim por Lucas. Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? Eu solicitei ao nosso irmão Arlindo a análise dessa frase do Senhor Jesus. Ó homens, quem me designou para servir-vos de juiz ou fazer-vos partilha? É uma frase muito significativa dentro do Evangelho, porque antes de nós abordarmos essa frase, esqueci de falar, Arlindo, você me perdoe. Eu falei da casa que eu participo, né, Centro Espírita Casa do Caminho Chico Xavier. Nós temos um site, csx.org.br, onde pode ter as informações das nossas atividades. E nossa casa é uma casa muito bebê ainda, completamos sábado 8 anos de fundação. Então, nós ainda estamos iniciando a nossa tarefa de caminhada. E eu tenho um canal no YouTube, onde eu disponibilizo as minhas palestras, já tenho esse canal já há 11 anos, onde eu disponibilizo os estudos que eu faço. Em várias casas aqui na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, na região dos Lagos, em vários locais aqui, que nos convidam para falar da doutrina. Então, a nossa tarefa, como fala Emmanuel nos alerta que a maior caridade que nós podemos prestar à doutrina é a sua divulgação. Então, temos que falar do Evangelho, temos que falar da doutrina espírita, sim. Então, quem quiser me seguir lá no canal, é só colocar o meu nome, Evaldo Raia, como está aí na tela, e vai localizar o canal. E, se for da vontade dos irmãos, pode se inscrever no canal, que eu, pelas atividades normais de divulgação, eu sempre estou postando palestras novas, como eu postarei essa palestra também mais adiante, após a liberação. Então, voltando agora ao tema, na proposta que Jesus nos faz de entendimento, quem pôs a Jesus como juiz ou repartidor das nossas dificuldades? O que Jesus está alertando para a gente? Primeiro, é necessário um entendimento acerca da tradição hebraica. E eu falo sempre, sabe, Reginaldo, que eu sei que o espírita tem o hábito de ler a Bíblia, sabe? É um livro que o espírita costuma ler, costuma se inteirar bastante do que está na Bíblia. Aquele livro grossão, né?
composto de que Bíblia é um composto de vários livros. E tem o Velho Testamento, ou que a doutrina chama de primeira revelação, o Novo Testamento, ou segunda revelação, as cartas apostólicas e as cartas de Paulo. Mais adiante, encerrando a Bíblia com o Apocalipse de João Evangelista. E se nós não compreendermos um pouco do que está no Velho Testamento, teremos dificuldade de entender o que está no Novo Testamento. Porque Jesus ele traz inúmeros ensinamentos dos profetas, que está lá contido no Velho Testamento, ou na primeira revelação. E quando ele pergunta, quem me pôs como juiz ou repartidor entre vós? O que Jesus está falando para a gente? Ele está chamando a nossa atenção porque o profeta ele tinha como tarefa esclarecer as dúvidas do povo, tirar aquilo que o povo não entendia com muita facilidade. O profeta tinha essa tarefa de discernir o que está nas Escrituras, ou o que, à época, falava que ele ouvia de Deus os seus ensinamentos. Então, ele tinha a função de juiz. O profeta tinha a função de juiz. Lembra que, quando levaram aquela mulher à frente de Salomão, que, além de rei, era um profeta do povo hebreu, e o que fez Salomão quando duas mulheres reclamavam a posse, a titularidade daquela criança do filho? A mãe biológica e aquela que se dizia com mais direito porque era a mãe adotiva. Salomão pegou uma espada e falou, então eu vou repartir a criança no meio e dou metade para cada uma. A mãe biológica, de imediato, falou, não, profeta. Entrega, então, o meu filho para ela, que pelo menos ele viverá. Então, essa ideia de juiz das causas do povo era muito comum entre os profetas. Mas, quando da vinda de Jesus, o povo hebreu estava num interstício entre Malaquias, que foi o último profeta, e até a vinda de João Batista, tinha um vácuo de 400 anos sem nenhum profeta no povo. E isso era muito impactante para aquele povo que dependia desse profeta, ou que hoje nós chamamos médiuns, ou lá no Egito, os oráculos, né? Enfim, todos aqueles que interpretavam as vontades do plano espiritual. O povo hebreu estava 400 anos distante dessa possibilidade. Então, quem é que ia funcionar como juiz? Não é? Se não havia o profeta. Quem vai funcionar como juiz? Olha como é que a tradição hebraica era interessante. Nas aldeias onde não havia sinagoga, né, o templo era em Jerusalém. E em várias aldeias tinha sinagoga, como em Cafarnaum também tinha sinagoga. E nas aldeias que não tinha sinagoga, sabe quem era o juiz para aquele povo? O carpinteiro. Qual era a profissão de Jesus? Ele era carpinteiro, como seu pai José era carpinteiro, e ensinou a função a ele. Desde os 12 anos até os 30 anos, ele trabalhou na carpintaria de José. Então, qual era o entendimento do povo? Se o carpinteiro ele conseguia ter medidas milimétricas com exatidão para fazer móveis, fazer diversos utensílios, era também capaz de fazer a distinção entre o certo e o errado numa peleja, numa disputa. Só que Jesus, ao questionar ao homem que quem o colocara naquela condição de juiz ou de profeta, ele não se colocava nessa condição. Por quê? Porque não é tarefa do Cristo ficar preocupado com picuinha, com coisas pequenas. Se eu tenho alguma dificuldade com algum irmão meu, eu não posso pedir a Jesus que resolva aquilo. É Jesus quem vai perdoar. Não, isso daí, o ato de perdoar de Jesus é permanente. Nós não conseguimos ofender a um Cristo. Isso é um apontamento que a gente deve colocar muita atenção, porque muitas vezes fala assim, fulano ofendeu a Deus. Como assim? Não há possibilidade
de um ser humano, de um espírito, criar qualquer situação que possa ofender a causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema, não há possibilidade. Então, o próprio mestre nos adverte no Evangelho de Mateus, Jesus fala assim para a gente: se pecares contra Deus, terá perdão. Se pecares contra o Filho, terá perdão. Mas se pecares contra o Espírito Santo, não terá perdão. O que é que nós, até o advento da doutrina espírita, entendíamos como Espírito Santo? Participante da Trindade, não era? Da Santíssima Trindade, que nós aprendemos lá na Igreja Católica, em vários séculos de militância dentro do catolicismo, nós aprendimos que era Pai, Filho e Espírito Santo, não é? Jesus vem reformular essa idealização. Jesus vem nos esclarecer que, quando ele fala que se pecarmos contra o Espírito Santo não teremos perdão, por quê? Porque toda a criação de Deus é santa. Quando você comete qualquer atitude que fere o semelhante, a única forma de você reverter aquele quadro é mudando o seu comportamento, é pedindo perdão àquele a quem você ofendeu, magoou, machucou, feriu, é você iniciando o processo de humildade, de perdão para aqueles com quem você ofendeu. Então, é a proposta diante de uma ofensa causada a uma criação do Pai, nós revertermos a nossa condição para agirmos dentro daquela prática de amor e de fraternidade que Jesus vem nos representar. Então, quando ele diz para o homem que ele não está aqui para repartir e nem para poder se tornar juiz, não adianta o Evaldo cometer uma falha com a Elizabeth e falar: tenho Jesus por testemunha. Não, não vai colar, não. Não vai colar, não. Por quê? Porque a experiência nos demonstra que as atitudes de Jesus estão relatadas aonde? No seu Evangelho, não é? Nos 4 evangelistas, mais nos Atos dos Apóstolos, mais nas cartas apostólicas, que é a carta de Pedro, de João, de Tiago, mais nas cartas de Paulo de Tarso. Ali estão relatadas todas as vontades de Jesus, todos os feitos do Mestre. Então, o que é que nós devemos fazer? Quando eu tomo qualquer atitude, eu tenho que basear a minha atitude no Evangelho de Jesus, na prática do Evangelho de Jesus. Porque o Chico fala numa mensagem, numa gravação, ele fala que a gente tem que parar de falar de Evangelho, sabe? A gente tem que começar a exemplificar o Evangelho. Porque falando do Evangelho, já tem muita gente falando. Mas exemplificar o Evangelho, que é a nossa grande necessidade em qualquer quadrante do planeta. Evaldo, mas os nossos irmãos lá da China não entendem o Evangelho, mas entendem amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso é prática do Evangelho. Então, nós não podemos mais nos escorar ou nos esconder em cima de um texto que ainda não temos uma prática real e sincera. A proposta da doutrina espírita não é de alimentar a nossa vaidade e o nosso orgulho. A proposta da doutrina espírita é que nós nos tornemos mais fraternos ao nosso semelhante. Tanto é assim que o senhor Allan Kardec nos propõe duas condições para que possamos nos apresentar como espíritas. Ele nos fala: o verdadeiro espírita é o que promove a sua transformação moral e pelo esforço que emprega em domar as más inclinações. E sempre me chama a atenção nesse esforço de domar as más inclinações, porque eu sou da época, embora não fosse a circo na minha infância, porque eu não tinha condições de ir, mas tinha antigamente nos circos os domadores de feras, não tinham? Que eles ficavam numa jaula, né? Com um chicote, uma cadeira na mão, estalava o chicote, aí o leão ou o tigre pulava de uma bancada para outra. Não era assim que a gente tinha conhecimento? Quando Kardec fala que o esforço que o verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral e pelo esforço em domar as suas más inclinações. O que Kardec está falando?
que dentro do Evaldo tem feras enjauladas, tem feras que precisam ser domadas. E domar uma fera é diferente de domesticar uma fera. Domar é mostrar para a fera que eu tenho uma força superior à dela. Porque quando o domador batia o chicote, que o animal pulava de um lado para outro, mas às vezes acontecia do leão ou de outra fera, dava uma patada e quebrava a cadeira e derrubava o chicote. Adivinha o que acontecia com o domador? Virava papá daquela fera, não é assim? E como é que são as minhas atitudes quando eu permito que essa fera enjaulada que eu tenho aqui dentro foge, venha para fora? E eu começo a agir de forma arbitrária, grosseira e violenta com aqueles que estão próximos de mim. Por quê? Porque, para o espírita, o chicote e a cadeira é a obediência e a resignação que Lázaro fala para a gente num texto do Evangelho. A obediência e a resignação. E, nesse trecho do Evangelho, Lázaro nos alerta que eles, os espíritos responsáveis pelo progresso dos homens na Terra, usarão, sempre que necessário, a dupla ação do chicote e da espora e do freio. Da espora e do freio. Desculpa, gente, é que a minha filha entrou aqui, aí ela falou, cheguei, pai. Aí eu tenho que dar um beijo para ela, tá? Minha filha Juliana. Então, quando o Lázaro fala que é a dupla ação do freio e da espora, é essa a ação que nós temos que exercer dentro da obediência e da resignação, porque Lázaro fala para a gente, a obediência é o consentimento da razão, é agir com a lógica que nós já somos capazes de empreender na nossa vida diária, é entender que o Evangelho não nos impõe nada, nos propõe. Mas, à medida que eu tomo conhecimento do que o Evangelho me propõe, eu assumo responsabilidade. Eu assumo, invariavelmente, todas as minhas ações, por pensamentos, atos e palavras, geram consequências. E essas consequências eu não posso passar para ninguém. Eu não posso atribuir que essas consequências é responsabilidade de A, B ou C, porque a ação foi minha. Eu sempre gosto de lembrar, uma frase do nosso benfeitor Bezerra de Menezes, através da mediunidade abençoada de Divaldo Pereira Franco. Ele nos lembra, numa mensagem, que existe um ditado popular que diga-me com quem andas, que eu direi quem tu és. E ele fala que esse ditado foi reformulado, baseado na orientação de Paulo de Tarso, quando ele diz na carta aos Hebreus que nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunha. E, baseado nessa nuvem de testemunha, o doutor Bezerra nos esclarece e diga-me o que pensas que eu direi com quem tu andas. Olha a responsabilidade de nós, espíritas, que estamos começando a estudar o Evangelho à luz da terceira revelação, tirando o véu daquilo que estavam de pouco entendimento, aonde as parábolas do Mestre tornam-se mais claras para o nosso entendimento. Olha a nossa responsabilidade. Nós temos o nosso irmão palestrante, divulgador, médium, Raul Teixeira. Ele tem uma frase que quando eu escutei a primeira vez, ela me preocupou muito, porque Raul fala, numa palestra, que ser espírita não é para quem quer, não, gente. É para quem aguenta. Porque propor a transformação íntima, a mudança dos meus hábitos, não é uma atitude de facilidade, não. Porque eu tenho, a exemplo do que o senhor Allan Kardec me fala, eu tenho que domar as minhas inclinações. Eu não vou esperar que Jesus faça um milagre na minha vida e me transforme num espírito superior, porque não existe privilégio na lei de Deus. A proposta do mestre é que eu tenha nele o guia e modelo. Não é isso que está lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos? Qual o espírito, na 625? Deus tem oferecido ao homem algum espírito que lhe sirva de guia e modelo?
a resposta mais sucinta do Livro dos Espíritos é: vide Jesus. E olha que interessante que eu observei nos estudos que realizamos, né, em prol da doutrina, do conhecimento, para melhor aplicar a doutrina na minha vida, a partir da questão 625, que Kardec e os benfeitores começam a falar de Jesus. De 624 para trás, o mestre fala de condutas morais que nós temos que ter de nossas atividades intelectuais à luz dos ensinos dos espíritos, mas o evangelho, a figura do mestre, começa a tomar formato na 625, que já está na terceira parte do Livro dos Espíritos, que são as leis morais ou divinas. Então, se Jesus é o nosso guia e modelo, eu não preciso que ele se faça meu advogado em situação nenhuma. Por quê? Porque eu começo a entender os seus ensinamentos e começo a observar a necessidade da minha mudança, da minha transformação íntima. Porque falar do Evangelho é muito fácil, sabe? Porque nós somos espíritos que transitamos à luz do Evangelho por várias encarnações. Agora, a grande novidade para a gente é a busca da aplicação do Evangelho na minha vida. Não adianta eu ficar pensando que A, B ou C que devia estar ouvindo isso, porque quem está ouvindo sou eu. A minha orelha fica pertinho da minha boca. E Deus, na sua sabedoria infinita, ele, quando formulou o protótipo do ser humano, ainda lá nos pródromos da razão, como fala Emmanuel no A Caminho da Luz, ele colocou 2 orelhas e uma boca. Por quê? E a orelha é perto da boca, porque quem fala é o maior responsável pela assimilação das suas palavras. Evidentemente que eu estou dividindo essa responsabilidade com todos os irmãos aqui na sala, da fraternidade. Estou dividindo com todo mundo. Mas a minha responsabilidade é maior do que a de todos vocês, porque quem foi se debruçar sobre o Evangelho para estudar, para tentar compreender essa frase do mestre, fui eu. Então, eu não posso esperar que qualquer irmão, de qualquer oportunidade, venha me dizer qual o caminho certo que eu tenho a trilhar, porque o Evangelho já me dá isso. Porque quando Jesus propõe a todos nós, né, se quiseres me seguir, olha a proposta de mestre, é uma proposta de tamanho amor, recheada de tanto amor, que chega a constranger a gente. Né? Paulo de Tarso fala na carta aos Romanos que o amor do Cristo nos constrange. Não é constranger de ficar com vergonha, não. É constranger no sentido de a gente propor a nossa mudança, que nós tenhamos um esforço sincero de mudar a nossa conduta a partir desse amor do Cristo. Então, o mestre fala assim, se quiseres me seguir, negue a ti mesmo, olha só, é domar as más inclinações. Negue a ti mesmo, tome a tua cruz, é a obediência, e segue-me. A proposta do mestre é essa. O ensino do mestre é essa. Não é seguir a Jesus do meu jeito. Não é. Não, eu vou fazer de qualquer jeito que está muito bom. Não. Isso já tentamos fazer e sabemos que não deu certo pelo tamanho da nossa responsabilidade, pelo que estudamos. André Luiz, no livro Coragem, ele diz que aquele que tem... Olha só o que eu vou falar. Bom, eu sei que eu vou botar a cabeça de alguém aí para ferver, mas André Luiz fala assim, aquele que já tem conhecimento de 5 minutos do Evangelho já tem condições de propor uma transformação na sua vida íntima. 5 minutos do Evangelho. Imagina a complicação de Evaldo. Esses anos todos estudando o Evangelho, falando do Evangelho, o quanto que eu tenho que aplicar o Evangelho no meu dia a dia. E quando nós falamos da questão da obediência e da resignação, que eu falei que a obediência, Lázaro nos ensina, que é o consentimento da razão. Eu sou obediente porque eu tenho a consciência que é o melhor caminho a seguir. E a resignação é o consentimento do coração, fala-nos Lázaro nessa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Por que é consentimento do coração? É quando
eu tenho a resignação, e a resignação ela tem que ser ativa. Não é aquela resignação passiva, não. Naí, fala baixo, Naí, você não sai aqui. A resignação é uma proposta, à luz do Evangelho, aonde eu entendo que eu devo agir dentro do conceito que o Evangelho me propõe, não no meu modo, não no meu jeito de ser. E, mais uma vez, eu vou relembrar palavras de Jesus para que a gente possa compreender a extensão da nossa responsabilidade, à luz do Evangelho. Nós lembramos que, também no Evangelho de Lucas, já no final da passagem física do Mestre pela terra, Jesus estava lá no Getsemane, ele chega para Pedro, Tiago e João e os convida a ir com ele a um recanto para ele orar a Deus. Quando ele chega lá no canto, que ele está em oração, diz João que do seu corpo saía suor e gotas de sangue. Tamanha a expressão de prece que o mestre estava envolvido. E aí o mestre dá uma pausa na prece, aí ele olha, adivinha o que os 3 discípulos estavam fazendo naquele momento? Dormindo. Aí Jesus fala assim, nem uma hora pudestes velar por mim? Aí eu entendi assim, no meu íntimo, tá, gente? Poxa, se eu dedicasse pelo menos uma hora do meu dia para estudar o Evangelho, eu acho que eu ia aprender bastante coisa, aproveitar bastante coisa. Uma hora, porque Jesus fala, nem uma hora pudeste desvelar comigo. Olha só como é que a minha fragilidade é tamanha. Aí Jesus volta, né, para a sua oração. E aí Lucas relata assim, e ele, elevando os olhos ao céu, disse Jesus, Pai, afasta de mim esse cálice. O que Jesus está falando para a gente? Diante de uma grande dificuldade, uma grande provação, Jesus nos ensina que nós temos direito de pedir a Deus que aquela prova seja adiada para outro momento, quando eu estiver mais fortalecido na minha fé. Jesus nos dá esse direito. Mas aí começa um pouquinho de complicação, porque o mestre fala assim, logo a seguir, mas para isso eu vim. Se Jesus entende que ele veio à Terra para enfrentar aquele momento, porque ele sabia tudo o que ia acontecer com ele. Ele sabia que ele ia ser preso, que ele ia ser açoitado, ia ser castigado durante a noite toda, e no dia seguinte ele ia ser crucificado. Ele sabia disso. Um Cristo tem plena consciência de tudo que está na sua trajetória. Emmanuel não, Kardec fala isso para a gente lá na Revista Espírita, se eu não me engano, de fevereiro de 68, de 1868, lá Kardec fala para nós que quando o espírito chega à condição de espírito puro, ele é convidado a enfrentar uma nova jornada até Cristo. A gente achava, eu pelo menos achava, que espírito puro era o must, era o principal. Não, lá Kardec fala para a gente que após chegar à condição de espírito puro, nós temos uma nova trajetória até chegar à condição de Cristo. E uma vez encarnado, o Cristo não erra. Não erra. Então, Jesus, quando ele fala, mas para isso eu vim, é o princípio da obediência à vontade do Pai. Porque Jesus fala para a gente, em outro momento, né, que Pedro pergunta se ele não ia se alimentar, não ia comer, que ele estava o dia todo sem comer nada, e Pedro pergunta, mestre, tem aqui um pão, um peixe, come alguma coisa? E ele fala, Pedro, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. E como eu anseio que essa vontade se cumpra. Então, Jesus, quando fala que para isso eu vim, Jesus sabia que ele teria que enfrentar aquilo. Agora, o que a doutrina propõe a todos nós? Antes de nós reencarnarmos, também não fizemos um determinado planejamento sobre a nossa reencarnação? Não um planejamento detalhado, a ponto de dizer que a dificuldade que eu tenho no meu trabalho, na minha casa,
no centro que eu participo, que isso daí é karma, é prova, é expiação. Não, não é isso, não. O que nos é proposto é o gênero de prova que nós teremos que enfrentar. Olha, Evaldo, na próxima existência, você vai ter que trabalhar o teu orgulho, a tua vaidade, o teu egoísmo. Para isso, vão acontecer várias situações que testarão o teu orgulho, a tua vaidade e o teu egoísmo. Tu aceita? Aí, lógico, precisando reencarnar, eu disse com uma boca desse tamanho que aceitava. Aí chego aqui, diante das provas que eu tenho na minha jornada, eu falo, a primeira frase que eu falo, se eu aceitei isso, eu não lembro. Né? Eu não posso ser cobrado por uma coisa que eu não lembro. Eu estou falando como corpo e não como espírito imortal. Então, as dificuldades que eu tenho na minha jornada, eu sei que eu vim para isso. Eu não tenho direito de recusar essas possibilidades de provação que eu enfrento, porque elas têm como objetivo me fazer crescer, me fazer progredir. Enquanto homem encarnado? Não, enquanto espírito imortal. A minha jornada é pela eternidade afora, aonde eu buscarei em cada existência o meu progresso moral. Então, quando o mestre fala, mas para isso eu vim, ele está me ensinando que eu também vim, reencarnei com as dificuldades que eu enfrento, mas que eram a proposição das minhas necessidades de progresso moral. Embora eu não compreenda a extensão disso, mas eu não posso alegar, como diz a música, que eu entrei de gaiato no navio, porque não foi assim. Quando Jesus fala, mas para isso eu vim, é a obediência que o Mestre propõe para todos nós na aceitação da nossa linha de provação, da nossa linha de resgate milenares dos erros praticados. Então, e aí, mas não para aí, não para aí. Quando Jesus, depois que o Mestre fala, mas para isso eu vim, aí Jesus fala assim, que se cumpra a tua vontade e não a minha. Ô, frasezinha difícil de a gente falar. Ô, frasezinha difícil. Porque a gente toda hora quer mudar. Que se cumpra a tua vontade, Pai, desde que seja igual à minha. Porque é a minha vontade que tem que prevalecer. E é assim que acontece na lei de Deus. A lei de Deus é mutável. Ela muda de acordo com a época da humanidade? Não, nós sabemos que não. É uma característica da lei de Deus, é a imutabilidade. Justamente isso, a imutabilidade. Deus é Deus por isso, porque as suas leis não sofrem alteração em época nenhuma dos multiversos que ele criou. Então, quando Jesus fala, mas para isso que se cumpra a tua vontade e não a minha, é a resignação na excelência do termo. E quando nós aprendermos que temos que agir com essa resignação, entender que, embora eu não compreenda a vontade de Deus, mas eu sei que é o melhor para mim, é o que eu preciso para o meu crescimento moral e espiritual, aí eu começo a modificar os meus entendimentos. Nós temos como patrono o doutor Bezerra de Menezes. A trajetória dele nessa última existência foi uma trajetória cheia de tranquilidade, de muita paz, de muita fartura, ou ele tinha que, a cada dia, vencer as suas dificuldades, mas para ajudar o próximo, ajudar o semelhante. E por que eu acho que comigo tem que ser diferente? Por que eu acho que eu não posso passar pela provação de ver pai e mãe desencarnar, irmão desencarnar, sobrinho desencarnar? Por que eu não posso passar pela provação de uma doença que nós sabemos, o doutor Bezerra fala, né, que a doença é o prenúncio da cura física, não da cura espiritual. Nós sabemos que o corpo ele funciona como uma esponja do espírito. Nós somos espíritos tão atarefados diante da lei de Deus, tão comprometidos, que nós precisamos estar num corpo para ir eliminando as nossas tristezas de existências passadas.
mas não simplesmente que a gente tem que sofrer indefinidamente porque Deus quer assim, não. Não. Kardec pergunta aos benfeitores se o homem pode, mesmo ainda na Terra, conquistar momentos de felicidade. E os benfeitores falam que sim. O homem tem direito a conquistar momentos de felicidade, bastando para isso saber viver com o necessário. Olha a complicação. Porque o que é necessário para mim não é para o outro. Não é para o outro. Eu estava assistindo uma vez na televisão e um jogador, né, conhecido, muito conhecido aqui no Brasil, o Neymar, estava procurando comprar um avião de 25 lugares, porque o dele era de 15, estava muito pequeno. Para Neymar, isso era necessário. Era necessário. Não tem como você julgar o necessário na vida do outro, tem como você julgar na sua. Né? Julgar na sua. E aí, ouvindo o ensinamento do Chico, numa oportunidade, num livro, né? Um rapaz perguntou a Chico como fazer a distinção entre necessário e supérfluo. É uma dúvida que a gente carrega com muita intensidade, né? O que é necessário e supérfluo? Aí o Chico, naquele jeitinho dele, bem mineirês mesmo, ele falou assim: lembra-nos, nosso Senhor Jesus Cristo, que ele traz o Evangelho como pão da alma. Não é assim? E aí o Chico fala, Jesus não fala que é a manteiga da alma, que é o queijo da alma, que é o presunto da alma, fala que é o pão. Então, o pão é o necessário, todo o restante é supérfluo. É muito complicado a gente entender esse ensinamento de Chico, baseado nas palavras de Jesus. Por quê? Porque eu ainda estabeleço tantas coisas como sendo extremamente necessárias para mim, mesmo que aquilo que eu julgo necessário estrague dentro da geladeira, estrague em cima do fogão, porque eu não dei o devido valor para aquilo que eu falava que era necessário para mim. Aquela roupa que está guardada lá no armário, desde quando eu tinha 35 anos, achando que eu vou ter aquele corpo de novo, e eu não abro mão, aquele utensílio de cozinha, e ele está guardado há 5 anos no armário. Se ele está guardado há 5 anos no armário, eu não preciso daquilo. Eu posso separar e doar para uma família, que nem atualmente nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, nessa tragédia que assolou aquele estado. Imagina, eu até assisti uma reportagem, tinha um irmão lá do Rio Grande do Sul dizendo que eles estavam precisando de prato, de panela, de xícara, de copo, de talher, e às vezes eu tenho um cheio de poeira lá em cima do armário, porque eu posso um dia usar. Isso não é necessário. Isso, para o Evaldo, agir assim é extremamente supérfluo. Aí eu vou querer buscar Jesus para ser juiz da minha causa diante da minha dificuldade? Como? Como? Que eu vou querer que Jesus estabeleça que o comportamento do meu irmão comigo não é adequado, então que Jesus faça ele mudar comigo? Não, eu não mudo aquilo que está dentro de mim. Eu estabeleço que determinadas situações são extremamente necessárias para mim, mesmo que eu não lance mão dela uma única vez no transcorrer de anos. Então, quando Jesus, voltando ao texto da nossa proposta, fala para o homem: quem me pôs como juiz ou repartidor diante de você? Jesus não tem essa tarefa na vida da gente. Eu não posso chamar Jesus para testemunhar meus atos. Sabe por quê? Porque eu tenho uma consciência que me acusa ou me absolve. Eu não posso pedir a Jesus que olhe o que o A, B está fazendo comigo. Sabe por quê? Porque eu sou adepto de uma doutrina que entendo que eu não vou sofrer uma injustiça. Eu tenho resgate a realizar na minha jornada presente e eu sempre hei de contar com a misericórdia de Deus. Terei que passar por aquilo que está na minha trajetória desde que eu não arrumo mais encrenca para mim. Isso que é o mais difícil, eu arrumar novas encrencas. Eu já tenho tantas para resolver, ainda quero arrumar mais, ainda quero ser mais egoísta, ainda quero ser mais prepotente. Então, e aí depois eu quero pedir o testemunho de Jesus. Certa vez, um benfeitor nos orientando falou que
é comum ouvir uma frase que os irmãos falam, né? O que Jesus faria nesse momento, diante de uma situação embaraçosa? E o benfeitor falou assim: se estudássemos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós saberíamos o que Jesus faria. Porque todos os ensinamentos que o Mestre nos propôs, ele realizou. Jesus não deixou nada para o depois, não. Jesus, em momento nenhum, ele falou assim: olha só, eu vou falar isso aqui, mas depois vocês vão aprender como é que faz. Não, ele não fez isso. Se teu irmão te injuria, te calunia, deseja o seu mal, ora a Deus por ele. Ele, no alto da cruz, flagelado pela nossa ignorância, o que Jesus fala? Pai, perdoa, pois não sabem o que fazem. Se o teu irmão te bate na face esquerda, ofereça-lhe a direita. Quando ele, em Nazaré, ele não foi aceito pelos seus amigos e parentes de Nazaré, pela proposição dele do Evangelho, ele fez o quê? Ele pediu ao Pai que abençoasse aquela terra que viu ele crescer e foi para Cafarnaum. Ele não entrou em contenda, em discussão. Eu estou certo, você está errado. Não é essa a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é que, se eu reconheço o erro do meu irmão, eu tenho como tarefa de evangelização individual perdoar o irmão e continuar na minha tarefa, continuar naquilo que eu tenho que realizar. Dentro da casa espírita que nós estamos matriculados, nós não vamos encontrar irmãos evoluídos, espíritos superiores, vamos encontrar irmãos necessitados tanto quanto nós mesmos. E por que nós não darmos ao outro o direito de errar? Respeitar o outro que errou numa avaliação ou numa condução de uma dificuldade. Por que a gente não vai dar esse direito? Porque eu sou exemplo de perfeição? Eu tenho certeza que não. Quando tem uma frase que me chamou muita atenção, que fala que quando eu exijo perfeição do outro, eu estou dizendo que não vou errar nunca. Existe essa possibilidade para Evaldo? Evidentemente que não. Então, eu não posso esperar que Jesus vai resolver as questões de dificuldades que eu criei. Eu tenho todo o direito de pedir ao mestre que me auxilie. Isso eu tenho, porque é ele quem me diz: pede-me com fé que eu vos atenderei. Mas olha só, a fé tem que ser raciocinada. Não é fé baseada na minha interpretação, não. É uma fé, como diz Kardec, aqui, ó, eu vou pegar aqui para mostrar que está na primeira página do Evangelho segundo o Espiritismo. Fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, quando Jesus manda nós pedirmos a ele com fé, é uma fé racional. Porque se eu ofendi alguém, xinguei, agredi alguém, eu não tenho direito de pedir a Jesus que perdoe a pessoa que está com raiva de mim. Eu não tenho esse direito. Eu tenho que agir dentro do conceito que Jesus me propõe, que eu chegar humildemente diante da pessoa e pedir desculpa pelo erro praticado. E a minha condição como estudante do Evangelho é que eu não exija de ninguém o pedido de perdão, antes eu peça perdão pelos erros cometidos. Aí eu vou começar a entender essa visão do mestre quando ele me orienta que eu não tenho que buscá-lo para ser juiz das minhas questões. Porque eu tenho como juiz a minha consciência. Jesus fala assim para nós, em outra parte do Evangelho: reconcilia com teu irmão quando está a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz, esse te apresente ao Ministério da Justiça e ele te condene à prisão. O texto do Evangelho é assim. Aí Emmanuel comenta para a gente: quem é o juiz que o irmão a quem eu não quis me reconciliar vai me denunciar? É a minha consciência. E o Ministério da Justiça? O ministro da Justiça, quem é? A lei de causa e efeito, que dela eu não posso fugir. E quem é a prisão? O que é a prisão que Jesus fala ali? É a reencarnação, é o corpo físico, porque não sairás da terra enquanto não resgatar até o último tio de tuas dívidas. É a palavra do mestre. Então, o que o mestre nos propõe nessa frase para o irmão
dizendo que ele não veio para ser juiz ou repartidor, é que nós temos que começar a ter a maturidade de assumir a responsabilidade pelos nossos atos, pelos nossos feitos. Se o irmão errou comigo, se ele foi agressivo, foi ignorante comigo, eu tenho a responsabilidade de perdoar o irmão, não é de virar as costas para ele. Está chegando no final, aí eu queria contar um caso do Chico, para nos lembrarmos da necessidade que nós temos de mudar comportamento. Lá em Pedro Leopoldo ainda, uma mulher, o Chico trabalhava na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo, e ele tinha um horário rígido, né, de trabalho, que era de 7 da manhã até as 6 da tarde. E uma senhora foi procurar ele lá na Fazenda Modelo. Mas o patrão dele, conversando com ele, falou: Chico, olha, aqui é um local de trabalho. Não dá para as pessoas virem aqui te procurar para tirar conselho com você, buscar orientação, porque você é pago para você exercer a sua função. Então, quando chegar alguém aqui, eu não vou deixar te chamar. Eu não vou deixar te chamar. Eu vou pedir o porteiro lá para avisar que você está no pasto, vendo uma manada lá, não pode atender. O Chico obedeceu, que era o chefe dele, né, era o gerente lá da fazenda. O Chico obedeceu. A mulher chegou lá: eu quero falar com o Chico, eu estou muito nervosa, preciso que ele me dê um passe. O porteiro fez o quê? Olha, o Chico está lá no meio do pasto, não tem como chamar ele, não. Só quando ele terminar o expediente. A mulher falou umas verdades para o porteiro, foi embora. Chegou na cidade lá de Pedro Leopoldo, ela foi na casa do André Luiz, que era irmão do Chico, e que era sapateiro. Falou assim: olha, eu quero falar com o Chico, eu estou precisando de um passe, eu estou muito atordoada. O André falou assim: ele ainda não chegou do trabalho. Mas a senhora dá um pulo lá no Luiz Gonzaga, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, que o Zé Cândido está lá. Vê com ele lá. A mulher foi lá, virou para o Zé Cândido, falou que queria tomar um passe com o Chico. A questão dela era um passe com o Chico. E o Zé Cândido falou que ele não chegava, não tinha chego do trabalho, e que às 8 horas da noite ele estava lá. A mulher saiu vendendo azeite, sabe? Pelo caminho. Quando deu 8 horas da noite, Chico estava lá no centro, e atende um, atende outro, daquele jeito normal, né? A mulher entra pelo salão lá dentro, para na frente do Chico e fala assim: olha, eu estou te procurando desde manhã, porque você não estava no trabalho, não estava na casa dos seus irmãos, eu estou aqui atordoado, eu preciso de um passe. Aí o Chico falou assim: minha irmã, eu compreendo, aguarda só um momentinho que eu vou terminar de atender aqui essa irmã e eu vou dar o passe na senhora. E acalma nada. E a mulher deu uma bufetada no Chico. O Chico ficou nervoso, assim, né, assustado, pediu licença, levantou, foi lá dentro na cozinha para pegar uma água na moringa, né? E aí Emmanuel apresentou para ele. Aí perguntou: quem que é, Chico? Por que você está assim? Seu Emmanuel, o senhor não viu? A mulher está toda desarvorada, me deu uma bufetada. O senhor não acha que eu tenho razão? Aí Emmanuel falou assim: você tem razão, mas ela tem a necessidade, vai lá e dá um passe nela. Será que a gente teria essa condição de, depois de uma agressão, a gente compreender que a necessidade daquele que nos agrediu é muito maior do que a nossa? Então, não dá para a gente querer tomar decisões intempestivas e achar que nosso Senhor Jesus Cristo vai concordar. Já temos um longo caminho a seguir, ainda temos ainda uma trajetória de reformulação íntima muito grande para nós começarmos. Porém, o dia melhor para esse início é hoje, é o quanto antes. Que o Divino Mestre nos abençoe, nos oriente, nos esclareça, para que a gente possa gradativamente compreender as palavras de Jesus, mas não no sentido de achar bonita, achar legal. Eu me emociono quando eu escuto o Evangelho. Não, é para que eu comece a produzir dentro de mim elementos de modificação, para que eu não busque mais Jesus como juiz da minha causa. Porque Emmanuel fala o seguinte: o bem que você realiza
é seu advogado em qualquer circunstância, em qualquer lugar. Então, que façamos o bem, o máximo que pudermos, que aí teremos sempre, como um bom advogado, a nossa consciência tranquila. Muita paz no nosso coração e muito obrigado pela paciência de vocês de me ouvir até agora. Agora, passar a palavra para o nosso irmão Cláudio. É você mesmo, Cláudio. Opa! Deixa eu trazer aqui para frente. Estão me ouvindo bem aí? Boa noite a todos de casa. Boa noite a todos os presentes aqui também, aqui no nosso auditório aqui da FREBEM, Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Dizer para vocês, e principalmente para você, Evaldo Raio, da felicidade que nós estamos pelo conosco, né, nesse momento. Já sinta-se convidado a próximas vezes, né? Sinta-se convidado. A gente sabe da sua agenda, como ela é muito cheia, mas será muito bem-vindo aqui na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, para quem chegou depois. Fica aqui na pequena cidade de Nova Russas, no sertão de Crateús, aqui no interior do Ceará. E devido à volta para casa, né, de servidores que estiveram aí no Rio de Janeiro, trabalhando em outras casas, a gente acabou conseguindo esse intercâmbio maravilhoso, né, e juntar tanta gente bacana aqui no virtual, como aqui no presencial também. E a partir desse momento, né, dito isso, todas as quartas-feiras nós temos aqui nossa evangelioterapia, o que você participando 8 semanas, não necessariamente consecutivamente, você tem acesso a participar de um processo de desobsessão complexa aqui da casa, né? Divulgando também, nós temos os estudos do Livro dos Espíritos, todos os sábados, que acontece das 17 às 18h30. Então, para quem está vindo aqui pela primeira vez, deixa eu só compartilhar aqui, deixa eu abrir aqui uma tela. As pessoas que já têm aqui